Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando esse cafezinho nessa quinta-feira gostosa que o Senhor nos deu. E a gente vai tomar esse golinho de café aqui, ó, nessa manhã, com a xicrinha. Você ilumina o mundo com a sua presença. Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus possa estar nos iluminando a cada dia para que a gente possa ser sempre luz em meio às trevas, né? Para que a gente possa resplandecer, levantar e resplandecer, como diz Isaías 61, né? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E essa mensagem dessa xícara, né, que eu ganhei de uma grande amiga, nos fala sobre isso, né? Nós iluminamos a vida dos outros. Que Deus te ilumine nessa manhã, que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, alegria, gozo e uma palavra proveniente do trono de Deus para o nosso coração nessa manhã. Pega carona, vem conosco, né? Vem conosco meditar sobre a palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos continuar falando sobre adoração. Adoração, adorar ao Senhor é tudo que nós precisamos fazer para sermos sarados, curados, abençoados, né? Reconhecer Ele como grande Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, e adorá-lo a todo tempo, em espírito e em verdade. E é essa a nossa proposta de café devocional, arte terapêutica, em que a palavra ela é terapêutica, em que as circunstâncias que estamos envolvidos, Deus usa tudo para nos abençoar, para falar conosco, né? E nessa manhã não vai ser diferente. Nós estamos aqui com esse solzinho gostoso, né? Meditando sobre essa palavra e tomando um golinho de café. Que delícia, né? Que delícia é um golinho de café com Yahvé. E café com Yahvé é essa devocional gostosa em que a gente se chega na presença de Deus em espírito e em verdade. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. E Ele está procurando adoradores, adoradoras que o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a sua vida nessa manhã e faça de você um adorador, uma adoradora. Que coisa linda, né? Então, adorar também é ser abençoado. Nós vamos meditar sobre isso. E ontem nós estávamos falando sobre a vida de Abraão, né? Como ele foi obediente a Deus, como ele ofereceu, né, o sacrifício mais difícil da vida dele, que seria o sacrifício do seu próprio filho, em obediência à voz de Deus. Deus havia falado para ele, né? Abraão, levanta cedo, né? Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Esse foi o comando, a palavra de Deus para Abraão, né, naquela oportunidade. E ele obedeceu. Deve ter sido muito difícil. Ele preparar, levantar cedo, separar os servos e preparar toda aquela oferta queimada, subir no Monte Moriá e ali oferecer o seu filho, né? Mas Deus deu o livramento. Você que não conhece a história de Abraão, vá lá em Gênesis 22 e leia com cuidado, né? Nós não vamos entrar na história de Abraão, vamos deixar ali uma curiosidade para que você vá lá na tua palavra, na Bíblia, e leia o que aconteceu no Monte Moriá. Como Deus livrou, né, a vida de Abraão, confirmando a aliança que tinha com ele, né? Foi coisa linda. Mas a gente aprende, né, com a passagem de Abraão, no versículo 22, 16 e 18, é onde nós vamos meditar nessa manhã. Gênesis 22, 16 e 18. Fala assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente
possuirá o portão dos teus inimigos, e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e eles se levantaram e foram juntos a Beceba, e Abraão habitou em Berseba. Meu Deus, a obediência dele fez com que ele recebesse toda a bênção dos céus sobre ele, né? E ali, a partir daquele momento, ele foi abençoado. Ele foi abençoado de tal forma que ele recebeu uma promessa do Senhor, de que a vida dele seria de bênçãos, e ele seria multiplicado, a semente dele seria multiplicada como as estrelas do céu e como as areias, olha só, as areias do mar, né? As areias que está sobre a beira do mar. A areia, a gente está vendo aqui, nós estamos numa praia, imagina a semente dele sendo multiplicada como os grãos dessa areia que nós temos aqui. Que coisa linda, né? A bênção do Senhor chegou até nós. E nós somos essa herança. Nós somos aqueles que foram abençoados pela promessa que alcançou, né, a vida de Abraão e alcança a nossa vida. Então nós podemos gozar e se deleitar com essa promessa de Abraão, que nós também seremos multiplicados, que nós também seremos abençoados, e a semente possuirá o portão dos teus inimigos. Nós que somos a semente possuiremos os portões dos nossos inimigos. Que palavra poderosa! E em tua semente, que somos nós, a semente de Deus está sobre nós, e a semente de Abraão chegou até nós. Então, nossa semente, em tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. Olha como nós herdamos essa promessa que veio de Abraão. E nós somos descendência de Abraão. Povo santo, povo escolhido, né? Povo abençoado. E todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou os seus servos, e eles se levantaram e foram junto a Beceba. E Abraão habitou em Berseba. Nós herdamos essa promessa de bênção, essa promessa de sermos colocados, né? Todos os nossos inimigos estarão debaixo dos nossos pés, porque nós herdamos essa promessa abraônica, né? Graças a Deus. Que coisa linda, né? E a gente indo lá para João 12:3 fala, né, da história de Maria, a qual ungiu os pés de Jesus com um unguento precioso. Quem se lembra daquela história de Maria aos pés de Jesus, se deleitando da presença do Senhor em símbolo de adoração? Assim como Abraão obedeceu, Maria, de igual forma, ela se prontificou a adorar ao Senhor quando Jesus estava ali, né, na casa delas, enquanto a outra estava preocupada com os afazeres domésticos, né, em querer preparar todas as coisas, em ser ativa em todas as coisas. Não, Maria, ela foi um símbolo de adoração, porque ela se prostrou diante do Senhor, né, e o adorou. E João nos diz que mais tarde ela enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Com os próprios cabelos, ela enxugou os pés de Jesus. Um total símbolo de rendição. Imagine a doce fragrância daquele unguento, né? Que ela deve ter levado em seu cabelo. Onde quer que fosse, as pessoas ficavam cientes daquele aroma, né? Daquele aroma que ela usava nos seus cabelos e daquele aroma que descia sobre os pés de Jesus, né? Que símbolo lindo, né?
de enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Provavelmente era tudo que ela tinha ali que podia ser usado naquele momento para enxugar os cabelos. Que coisa interessante a gente meditar sobre isso, né? Cabelo da mulher. É símbolo de vaidade, símbolo de beleza, de harmonia, né? De moldura do corpo da mulher. Então, quando ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus, ela está falando, né? Ah, Jesus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não tenho moldura nenhuma, eu não... Só o Senhor, seus pés são santos, são lindos, são puros, são maravilhosos. E a minha fragrância, Senhor, eu te dou nesse momento. Eu acho que era isso que passava no coração de Maria quando ela adorou Jesus, quando ela se prostrou aos pés de Jesus, reverenciando a soberania, o Filho do Homem, reconhecendo Ele como Salvador. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, nós precisamos ser adoradores. Não importa como você vai expressar a maneira mais pura do teu coração para ser um adorador de verdade, um verdadeiro adorador, né? Aquele que é capaz de fazer um sacrifício para aquele que ama ao Senhor, aquele que é capaz de se submeter e entregar tudo de mais precioso que ele tem para o adorar. E a pergunta que fica nessa manhã: como nós adoraremos ao nosso Mestre? Como nós adoraremos ao Criador do céu e da terra nessa manhã? Como está o nosso coração como um coração adorador, né? Como um coração adorador. Estamos vendo ali, né? Olha, os pescadores saindo, né? Para pescar, provavelmente para lançar a rede, né? Para trazer algo para sua própria subsistência ou talvez para sua alimentação pessoal.